Hello! Titia chegou, minha gente. Hoje eu vou fazer aqui a leitura de um texto que a Claudinha Vilas Boas me mandou do Instituto IOSCAS, publicado no dia 5 de fevereiro de 2024. O título desse texto é Dois Mestres e o Peso do Vazio. Vamos lá. Essa história aconteceu há muito tempo, logo que entrei na ordem esotérica dos monges da montanha. Foram dias intensos de muitas descobertas, encontros e conquistas internas. Ao ter acesso a interessantes conteúdos, tanto filosóficos como metafísicos, eu os usava como faróis para iluminar algumas das minhas muitas imperfeições. Um trabalho sem fim. Foi um período de importantes transformações pessoais por causa da mudança de olhar proporcionada por esses estudos. Ao retornar no ano seguinte para mais um ciclo de aprendizado, eu estava radiante. Todo o bem-estar desapareceu nos primeiros dias. Godofredo, um monge que ingressara na ordem apenas 2 anos antes, matriculado nos mesmos cursos que eu frequentava, desde logo se mostrara hostil comigo sem qualquer motivo aparente. De início se valia da ironia ou do sarcasmo, abjetas modalidades de violência que se valem da ridicularização para agredir e coagir todas as vezes que eu me manifestava sobre algum assunto. A sós, no trato pessoal, pouco a pouco, deixou a malícia e a zombaria de lado para se tornar mais rude com as palavras. Quando estávamos no meio de outros monges, se valia do desprezo, outra nefasta maneira de agredir. A situação se agravava pelo fato de a presença de Godofredo causar um bom impacto no grupo, seja por causa do porte físico e belos traços do rosto, seja por possuir uma enorme inteligência social. Ele tinha o dom de cativar e seduzir as pessoas. Onde estivesse, sem demora, se tornava o centro das atenções, contando fatos, piadas ou elogiando a todos. Ou quase todos. Ao seu jeito, controlava o grupo dos monges iniciantes. Sem se darem conta do seu perfil dominador, as pessoas gostavam dele e se mantinham ao seu redor. Porém, a minha presença o incomodava. Eu desconhecia o motivo. Nunca fui o mais bonito ou inteligente em nenhum dos lugares que frequentei. Nada em mim tinha a capacidade de ofuscar o brilho social de Godofredo. Aquela agressividade me oprimia e incomodava a ponto de começar a atrapalhar o meu sono. Acordava no meio da noite com pensamentos insólitos de situações hipotéticas em que ele dependia da minha boa vontade para se salvar de algum problema, ou eu me imaginava revidando a agressividade sofrida com atitudes ainda mais violentas. Confesso que algumas vezes devaneei no desejo de ter superpoderes para extravasar todo o meu mal-estar. Acuado e desequilibrado emocionalmente, sem me dar conta, deixava o ódio se enraizar no meu coração. O desconforto foi escalando tons até eu considerar a possibilidade de abreviar aquele ciclo de estudos antes mesmo de o encerrar. Talvez nem mesmo voltar no ano seguinte. Havia outros lugares e maneiras de prosseguir com a jornada do autoconhecimento. Sempre há. Lembrei da infância, em um bairro de relações e conceitos complicados, quase selvagens, no qual a sobrevivência e a moral se mantinham através de princípios e valores precários e duvidosos. Uma fase difícil. Havia também a questão do sentimento de rejeição sempre muito forte, por causa do relacionamento complicado que eu tivera com vários familiares desde sempre. O olhar e o propósito que eu adquirira, seja sobre mim, seja sobre a vida, havia mudado, muito em função do que eu aprendera nos últimos anos no mosteiro. Agressões físicas, morais ou verbais não faziam mais parte da paleta de escolhas com as quais eu decidira me construir e caminhar pela estrada do tempo. Nada que pudesse apagar a minha luz me interessava como um mecanismo de movimento através da existência. Contudo, a ordem não era mais um lugar agradável para mim. Era hora de partir. Talvez para sempre.
Foi isso que eu disse ao velho, como carinhosamente chamávamos o integrante mais antigo da ordem, naquela madrugada sem lua, quando o encontrei preparando café na cantina enquanto todos ainda dormiam. O bom monge me ofereceu um olhar acolhedor, repleto de bondade, compaixão e paciência, como se dissesse: para sempre é tempo demais. Com o queixo, apontou para a última mesa ao lado das janelas com vista às montanhas e ao céu estrelado. Sentei-me. Sem demora, ele trouxe 2 canecas com café fresco e se acomodou ao meu lado. Fez um gesto singelo com a cabeça, como que dizendo para eu falar, e completou: abra seu coração. Falei por minutos que não sei precisar. Relatei os fatos, confessei minha mágoa e o desconforto em permanecer no mosteiro. Os estudos tinham um efeito maravilhoso quanto às oportunidades de transformação oferecidas. Eu descobrira muito de quem eu não era, encontrara muitas questões que precisavam ser reconstruídas em mim. O mundo e a realidade mudaram porque o meu olhar se modificara e passara a ver todas as coisas, pessoas e situações sob um ponto de vista até então inusitado e impensado. Minhas expectativas tinham se superado. Eu agradecia por demais, mas estava na hora de partir. O velho franziu as sobrancelhas e comentou: o caminhão das verduras não deve tardar. Se quiser, pode pegar uma carona até a estação de trem. Uma pena, justamente no momento em que a oficina se abriu às obras. Falei que eu não tinha entendido, então ele me explicou. Até agora, todas as descobertas relatadas dizem respeito à escola, à fase de aprendizado. Você teve acesso a estudos e pensamentos ancestrais. Ao contrário do que muitos acreditam, a sabedoria e o amor são muito antigos. Textos como o Sermão da Montanha ou os Diálogos de Platão, apenas para ficar em poucos exemplos, ainda são revolucionários mais de 2 milênios depois que foram apresentados ao mundo. Embora tenha tido acesso a muito conteúdo capaz de modificar o seu olhar sobre si mesmo e a realidade ao redor, o efeito transformador ainda não se completou. Trata-se da etapa seguinte referente à oficina, o momento de utilizar esse saber para reconstruir o que está mal construído dentro de você. Interrompi para perguntar como eu poderia identificar aquilo que necessita de reconstrução interna. O velho respondeu de pronto: tudo que dói, amedronta ou incomoda. Em seguida, acrescentou: irritações, impaciências, intolerâncias, ressentimentos, raiva, desejos inconfessáveis de vingança, sensação de impotência, tristeza, agressividade, insegurança, desistência, teimosia e desânimo, enfim. Toda e qualquer manifestação de sofrimento ou medo demonstra algo mal construído, incompleto ou incompreendido. Evidenciam a corrosão das estruturas intrínsecas. Precisamos corrigir as imperfeições para evitar que os movimentos dos dias nos derrubem. Quando acontece, o impacto costuma ser devastador. Tão grande que alguns demoram muito tempo para se reerguer das ruínas da própria destruição. Bebeu um gole de café e lembrou: ninguém tem o poder de demolir ninguém. Caímos em função do desequilíbrio e da fragilidade com que nos acostumamos a viver. Fez uma pausa antes de ponderar. Justamente no instante em que a vida disponibiliza a oficina para que possa realizar as transformações evolutivas com o conhecimento e as descobertas proporcionadas, você decide partir. Falei que precisava exercitar o desapego. O velho deu de ombros e pontuou: é preciso entender o autêntico significado das palavras para que não haja mau uso de um bom conteúdo. Assim nascem as ilusões. Desapegar não é a mesma coisa que desistir. Desapegar é deixar ir aquilo que o amarra e impede de seguir em frente. Desistir é se negar a prosseguir por se acreditar incapaz.
Abandonamos quem somos quando nos escondemos atrás da verdade inadmitida. As mentiras brotam no momento em que enterramos a verdade. Argumentei que nem todos nascem fortes e equilibrados. O bom monge me corrigiu. Ser forte é uma escolha. O equilíbrio é uma conquista. Pedi para que ele me explicasse melhor. O bom monge era atencioso e continuou. Ao contrário do que muitos acreditam, nenhuma ligação existe entre força e brutalidade. Tampouco está presente em manifestações de orgulho, empáfia ou arrogância. Estes são os fracos que se fingem fortes. A autêntica força é leve e suave, firme, mas amorosa. Trata-se de um poder genuinamente sutil que reside em aceitar de bom grado os desafios evolutivos. É não fugir aos movimentos necessários, à elaboração das experiências vividas, até que não mais causem mágoas ou medos, incentivem ou perpetuem conflitos. O efeito desse processo contínuo e sem fim resulta em equilíbrio, permitindo que o indivíduo atravesse as dificuldades inerentes à existência sem desesperos ou quedas, como uma árvore de raízes profundas, capaz de suportar as mais rigorosas intempéries sem se deixar arrancar ou apodrecer. Você fez bom uso da escola até agora, porém, abriu mão de usar a oficina. Partir é uma escolha e um direito. O dia raiava. Foi quando ouvimos o barulho do caminhão das verduras. Os funcionários demorariam alguns minutos para descarregar as caixas. O bom monge olhou para a mochila, que eu já havia arrumado, acomodada na cadeira ao lado. Em seguida, olhou para mim como quem se despede e diz ter chegado a hora. Segurei a caneca com as duas mãos e bebi um gole do café intocado. Depois outro e mais outro. Com os olhos marejados, indaguei se ficar ainda era uma escolha e um direito. O bom monge respondeu sim com a cabeça. Como quem revela uma descoberta, comentei que Godofredo não era um inimigo. Embora não soubesse nem fosse a sua intenção, a função dele era me tornar uma pessoa melhor. Eu tinha aprendido isso. O velho anuiu e me alertou. Sim, porém, atenção, o desafio não está nele, mas dentro de você. Se insistir em mudá-lo ou fazer com que se arrependa das atitudes praticadas, você será abatido pelo cansaço de uma luta sem vencedores. Restará a destruição provocada pela procura de um poder que a ninguém é legítimo possuir. A incompreensão sobre quem não somos é a autêntica causa de todos os sofrimentos. A ignorância sobre o sentido da vida é a fonte de todos os medos. A atitude de ninguém é responsável pelas dores que sentimos. Apenas serve para mostrar a fragilidade dos nossos pilares interiores prestes a desabar. Os monges, como são chamados todos os integrantes da ordem, começaram a chegar para o jejum. Era preciso encerrar a conversa. Antes, porém, falei não saber como fazer ou agir. O velho pontuou. Busque por silêncio e quietude para gerar um diálogo interno onde possa ouvir com nitidez todas as suas vozes. Filtre-as. Descarte as que incentivarem aos conflitos ou alimentarem ressentimentos, dependências ou incapacidades. Fique atento ao jogo das sombras que faz confundir orgulho com respeito, vingança com justiça e desistência com desapego. Acolha a voz que aconselhar o uso das virtudes. Esses atributos caminham ao lado da verdade. Quando for tomado por uma incrível sensação de paz, saberá ter encontrado a equação certa. Todas as certezas e inseguranças desaparecem diante da clareza do olhar. Se não acontecer, é porque ainda existe uma névoa de incompreensão que ofusca a sensatez, a lanterna da consciência. Em seguida, finalizou a conversa. Lembre-se que solucionar o problema não significa dobrar ninguém aos nossos desejos, mas
se libertar de emaranhados existenciais que nos proíbem de seguir em frente. Este é o passo primordial rumo à liberdade. Tudo se resume a você consigo mesmo. Libertar-se é desmanchar as incompreensões internas que nos impedem de ir além de quem somos. Naquele dia, decidi não assistir às aulas. Fui caminhar pelas montanhas. Eu precisava ficar a sós comigo, conversar com minhas vozes, acolher os lamentos e os medos, educar as sombras, aceitar a responsabilidade pelos meus sentimentos, escolhas e destino. A vida de ninguém se define pelo comportamento ou atitudes de outra pessoa. Sem esse entendimento, é impossível amadurecer e desenvolver a verdadeira identidade. Recostei-me em uma pedra ao chegar em um lindo mirante de onde era possível avistar ao longe a charmosa cidadezinha de ruas estreitas e sinuosas localizadas no sopé da montanha. Fechei os olhos para entrar na casa onde moro em mim. Escancarei as janelas para que o sol as iluminasse. Abri as portas dos quartos, chamei todos à sala. Ego e alma, virtudes e sombras, aos poucos todos se acomodaram pelos sofás e poltronas. Destranquei o alçapão do porão, onde guardamos as memórias dolorosas ou as culpas inconfessáveis que evitamos ver, mas não conseguimos deixar de conviver. Tudo que nos habita se manifesta, queiramos ou não. Quando aqueles que moram escondidos no subsolo gritam, por estarem próximos aos alicerces, um pedaço da casa desaba. Se nada for feito, com o tempo, restarão apenas as ruínas de uma mansão inacabada e mal assombrada. Assim ficamos quando nos abandonamos. O impulso inicial foi de tentar compreender Godofredo, as razões e as motivações que o levavam a agir de modo hostil. Um erro comum e atraente pela rota de escape que oferece, uma fuga vaidosa, um movimento de retrocesso pela estagnação que provoca. A compaixão não surge do entendimento quanto às dificuldades alheias, mas da simples aceitação. Aceitar não significa concordar, mas respeitar. Não posso exigir de ninguém a perfeição que não tenho para oferecer. Cada pessoa traz em si um universo singular e complexo. Ainda estamos na jornada para decifrar os próprios enigmas. Crer-se capaz de percorrer os labirintos alheios é pretensão delirante. Proteja-se do mal, respeite a todos, faça o bem que puder e siga a viagem, ensinou um antigo alquimista de Alexandria. A tarefa que me cabia era entender por que eu conferia ao jovem monge tamanho poder sobre minha alegria e escolhas, a ponto de quase me levar a renunciar aos importantes estudos oferecidos no mosteiro. Responder a essa pergunta era a porta de acesso para entender o motivo pelo qual o comportamento de Godofredo tinha tanto poder sobre mim. Sim, pois do contrário não me causaria nenhum incômodo. É natural que atitudes ásperas proporcionem algum grau de desconforto. Em um sujeito equilibrado não duram mais do que breves instantes. No entanto, ao atingir o ponto de influenciar as minhas escolhas e destino, sinalizava algo mal construído, incompleto ou incompreendido em mim. Isto não significava validar as atitudes de Godofredo, mas entender que as soluções dos meus sofrimentos não estavam em ninguém, salvo em mim mesmo. Muitas vozes opinaram. Algumas gritavam de revolta, outras sussurravam assustadas. Deixei que falassem. Como nenhuma delas me trazia sensação de bem-estar típica do uso das virtudes, eu as descartava. Passado um tempo, não sei precisar, cochilei. Acordei com uma voz serena que dizia: o vazio tem um peso insuportável. Olhei para os lados, não havia ninguém. Ri da incoerência de um sonho louco. Ora, se está vazio, não tem como pesar. Um saco vazio não move os ponteiros da balança. Quando não identificamos o vazio,
a angústia se instala. Tornei a ouvir a voz. Eu estava acordado. Voltei a olhar nos arredores, acreditando ser uma brincadeira de algum monge. Ninguém. O vazio é a manifestação do desconhecido de si em si mesmo. A voz seguiu em suas orientações. Esperei por mais alguns minutos por alguma outra palavra sem que mais nada fosse acrescentado. Não era o momento de decifrar a origem daquela voz, mas de compreender o alcance do seu conteúdo. Restava-me a reflexão. Aos poucos, fui montando um quebra-cabeças. A angústia, aquela conhecida sensação de que algo ruim está à espreita, se deriva do vazio existencial. O desconhecido que nos habita e domina enquanto não conseguimos entender a sua origem e motivações. Um morador poderoso e não identificado. São as vozes escondidas no porão. Todo sofrimento traz embutido diferentes doses e níveis de angústia, o que traz peso aos dias até que fiquem insuportáveis. É nesse território marginalizado e ainda indevassável que a angústia instala um império denominado vazio, que arrasta o indivíduo para o subsolo como se estivesse sob um efeito gravitacional. Uma sensação angustiante por nos fazer carregar um peso sentido, porém desconhecido. Na impossibilidade de identificar o vazio ou por não saber como o extinguir, o entorpecemos com diversos artifícios. Naquele caso, eu utilizava doses espetaculosas de drama para interpretar o papel de vítima, um personagem inventado na inútil tentativa de me sentir melhor. Por sua vez, na outra ponta da mesma tragédia, Godofredo se valia da agressividade disfarçada para inebriar o próprio vazio com pílulas de suposta superioridade. Apesar de gozar de boa popularidade entre os monges mais jovens, sem se dar conta, ao invés de crescer, murchava. Ambos os vazios aumentavam. Extinguir o vazio é preencher a si mesmo. O conteúdo não significa apenas conhecimento, porém, movimento. Não se trata de atitudes quaisquer, mas de movimentos virtuosos. Escola antes, oficina depois. Daquilo que me cabia, e não havia como negar, todas as vezes que eu conceder poder para alguém me infernizar, evidenciarei o vazio manifestado através de incômodo, tristeza ou raiva, sinalizando ao proprietário vaidoso as rachaduras internas de uma casa bem cuidada por fora, porém abandonada por dentro. Se cada um mora em si mesmo, das duas uma. Passamos a cuidar dos alicerces do prédio que vivemos ou jamais habitaremos em um lugar seguro e agradável. Verdade e virtudes são os autênticos pilares existenciais. Aqui estava a equação e a solução do problema. Fiz uma retrospectiva sincera da minha jornada, ao menos até onde os meus olhos alcançavam naquele momento. Apesar de muitos erros do passado, o presente se mostrava diferente. Não que os equívocos tivessem desaparecido, longe disto. Havia um esforço sincero na reformulação do meu código pessoal de ética e na firme disposição de jamais desistir do amor como prumo à minha construção. Embora a reforma da casa estivesse distante de acabar, já se mostrava um lugar aprazível para se viver. Desde que, livre de quaisquer resquícios de orgulho e vaidade, ter consciência das minhas conquistas será sempre importante para me lembrar de quem eu sou e da trajetória que percorri. Isto também é fonte de força e equilíbrio. Esquecer das difíceis etapas superadas é um jeito corriqueiro de devorar a alegria e alimentar o vazio. Um modo cruel de esquecer de si mesmo e de se abandonar. Não acreditar em mim, desvalorizar os meus dons, capacidades e conquistas, criar o vazio interno que permitia ao Godofredo me incomodar e acuar com seu comportamento rude. Imaginar-me como vítima aumentava o vazio. Compreender a minha fragilidade e desequilíbrio tinham origem por eu não reconhecer o meu próprio valor e avanços que me fez encontrar a equação.
O que fizera o prédio ruir não fora a fúria dos ventos, mas a ausência dos alicerces que eu mesmo arrancara. Essa percepção me permitiu compreender as razões do vazio e entender que um simples movimento interno seria capaz de o extinguir. Tudo muda na mudança do olhar. Desmanchar as incompreensões traz um poder incomensurável. Anoitecia quando fui invadido por uma indescritível sensação de bem-estar. Retornei ao mosteiro. Os monges jantavam na cantina. Depois de fazer meu prato, me sentei à mesa junto aos demais monges iniciantes. Numa mesa próxima, em um tom de voz baixo, para não ser escutado pelos monges antigos, mas audível o suficiente para que fosse ouvido por quem estivesse perto, Godofredo fez um comentário sarcástico sobre o fato de eu ter ficado fora o dia todo. Muitos riram. Sem me abalar, o olhei com serenidade e questionei sobre a razão daquele comportamento com uma simples pergunta. Por que você age assim? As risadas emudeceram de imediato. Fingindo surpresa, Godofredo disse não se tratar de uma brincadeira. Alegou. Qual sentimento move alguém a fazer um comentário depreciativo e repleto de ironias? Virei para os monges que tinham achado engraçado e indaguei com a mesma serenidade. Qual o sentimento que faz encontrar graça na ofensa? Não houve resposta. Terminamos o jantar em silêncio. Todos os nossos sentimentos têm nome. Faz-se indispensável reconhecer cada um deles. É uma fase muito importante no processo de de autodescobrimento. Gostamos dos bons? Temos dificuldades de admitir os ruins. Não raro, mudamos os seus nomes para nos enganar. Quando os negamos, se tornam nossos hóspedes. Não há por que se lamentar, fomos nós que os convidamos a ficar. São os moradores ocultos do porão. Ou, em muitos casos, vivem em outros cômodos, disfarçados das mentiras que adoramos acreditar. O maior perigo, e o mais recorrente, é quando os seus discursos são ouvidos como se fossem a voz da verdade. Nestes momentos, o preconceito inadmitido se apresenta como anedota ou raiva inconfessável se manifesta através do desprezo e da ironia. Os sentimentos densos permanecem na imagem das pessoas que nos machucaram, criando uma atmosfera desagradável e nociva dentro de casa. É preciso os deixar partir. Pode parecer paradoxal e incoerente, e é. Eles só ficam porque os impedimos de ir embora. Era preciso reconhecer a raiva que me arrancava do meu eixo de luz e me lançava no abismo da existência. Enquanto o ódio não fosse transmutado em compaixão, eu não conseguiria perdoar Godofredo para que não mais continuasse como um hóspede indesejável. A reação não foi a esperada, porém era previsível. Como Godofredo tinha o perfil controlador e era dotado de incrível carisma, ao se sentir desconfortável e desnudo com o diálogo travado na cantina, se afastou de mim, levando consigo um séquito de seguidores. À exceção de 2 ou 3 jovens monges, os demais passaram a me ignorar, a ponto de nem mais me cumprimentarem. O ambiente se tornou bem desagradável. Era o momento da oficina, de fazer valer os meus alicerces erguidos pela verdade e pelas virtudes, se é que existiam. Eu não tinha feito nada de errado. A conversa que tivemos, embora firme e sincera, não se realizou com nenhum traço de agressividade. Apenas o questionei como maneira de o colocar diante do espelho da consciência para que se desse conta dos sentimentos que genuinamente o moviam. Prosseguir com eles era uma escolha de Godofredo. A mim cabia trabalhar para aperfeiçoar meus sentimentos, pois, afinal, moravam em mim e definiam a atmosfera da minha casa. Não mais poderia permitir que o comportamento de quem quer que fosse me roubasse a paz. Foram dias difíceis. Quando a rejeição me trazia sensações ruins, eu lembrava que estava na oficina, transformando a experiência em força e equilíbrio. Então, agradecia e me esforçava para aproveitar. Nenhuma prova é fácil. Se conseguisse mais uma etapa da obra, se concretizaria.
Lidar com a rejeição nunca é fácil. No entanto, eu precisava saber se já era capaz de seguir em frente sem a aprovação de ninguém. A minha alegria não precisava da validação de qualquer outra pessoa para animar meus dias. Lembrava-me disso a todo instante. Aos poucos consegui afastar as influências insalubres advindas das minhas incompreensões e desequilíbrios. Comecei a entender o poder da força e sentir os pilares que me sustentavam para atravessar as situações severas com equilíbrio, sem perder a suavidade e a leveza dos movimentos. Sentia-me melhor a cada dia, embora as relações não tivessem se modificado. Até que em uma tarde, quase ao fim daquele período de estudos, quando todos estavam em aula, fui à cantina em busca de uma caneca de café. Para minha surpresa, Godofredo estava sentado na cadeira de uma mesa ao fundo com a cabeça abaixada entre as mãos. A reação inicial foi de pegar o café e ir embora. Eu não gostava dele. A voz que fala mais alto ou primeiro nem sempre é a mais sensata. Nada é à toa, sussurrou a mesma voz que ouvi na montanha. Dominei meus instintos primários. Percebi que essa experiência também era necessária como complementação da anterior. Municiei-me de 2 canecas com café e me sentei ao seu lado. Ele levantou a cabeça, me olhou por breves instantes e tornou a abaixar. O seu rosto estava banhado em lágrimas. Ficamos sem dizer palavra por alguns minutos. Quebrei o silêncio ao falar que eu só iria embora se ele pedisse. Do contrário, lhe faria companhia o tempo que fosse necessário. O jovem monge disse não precisar de mim. Tampouco queria que tivessem piedade dele. Disse para eu ir embora. Peguei a caneca e quando estava prestes a me levantar, mudei de ideia. Falei que ficaria. Godofredo perguntou se era para eu me comprazer do seu sofrimento. Respondi que não. Ponderei que a dor, se bem aproveitada, tem o poder de aproximar as pessoas e se desmanchar através do amor impensado que surge ao romper a casca da incompreensão. Ele me falou que eu não seria capaz de entender o que ele sentia. Em seguida, contou não ter sido convidado para o 2º casamento de sua mãe. Então começou a chorar de soluçar. Por toda a sua existência, procurou na mãe o mesmo amor que ela depositava nos irmãos. Nunca encontrou, e isto doía muito nele. Sempre doeu. Coloquei as suas mãos entre as minhas como gesto de solidariedade. Esperei que o pranto secasse sem dizer palavra. Ao final, falei que eu não era capaz de sentir sua dor. Ninguém conseguiria, pois cada um sente ao seu jeito, no modo como a situação transita e é tratada no âmago pela pessoa. Somos únicos. Entretanto, eu tinha condições de me sensibilizar com o sofrimento que o permeava. A rejeição tinha sido minha companheira desde a adolescência. Éramos íntimos. Ainda mais, a rejeição me ensinara a encontrar o amor e o acolhimento nos lugares e pessoas mais improváveis. Amor não tem endereço nem sobrenome. Basta não desistir de amar. Foi o início de uma conversa longa e proveitosa. Descobríramos algo em comum, tínhamos enfrentado experiências muito semelhantes, como se fôssemos integrantes de uma mesma tribo emocional. Trocamos histórias com a clara sensação de que um entendia perfeitamente o que o outro dizia. Ainda que as palavras não fossem suficientes, o coração supria a compreensão que faltava. Godofredo não se curvou de imediato do sofrimento gerador do enorme vazio que tanto o incomodava. Ali começou o processo. Foi também o início de uma grande amizade que se consolidou com o tempo. Ele foi meu padrinho de casamento e eu batizei o seu primogênito. No último dia daquele ciclo de estudos, encontrei o velho podando as rosas no jardim interno do mosteiro. Ao me ver, comentou que eu trazia no rosto uma alegria e uma paz que pareciam impossíveis naquela madrugada que cogitei abandonar a ordem. Sorri. Em seguida, ele pontuou:
Nenhum dos cursos que frequentou proporcionou o aprendizado oferecido pelo Godofredo. A recíproca se aplica dele para você. Juntos, cada um ao seu modo e entendimento, compreenderam como identificar e preencher os próprios vazios existenciais. Perguntei se a atitude dele em me segregar do grupo seria uma tentativa inconsciente de transferir para alguém a dor da rejeição que sentia. O bom monge deu de ombros e ponderou. Do que importa saber se as motivações dele foram essas ou aquelas? A conquista consiste na vitória da luz sobre a escuridão. Ambos conseguiram. Tudo mais é menos. Esta escola planetária possui alguns mestres de excelência. 2 deles, embora maravilhosos, quase nunca recebem o devido reconhecimento por suas atuações e alcances. Os erros e os relacionamentos, desde que bem aproveitados, oferecem imponderáveis possibilidades de transformação. Ele então guardou o alicate no bolso do casaco e disse que precisava se preparar para a palestra de encerramento daquele ciclo de estudos. Observei-o se afastar com seus passos lentos, porém seguros. Ioscas. Oh, meu Deus do céu. Esses textos, né, do Ioscas nos trazem... É um curso também, não deixa de ser um curso, porque nos trazem reflexões em minutos, que talvez a gente não tenha parado para realizar durante toda a nossa vida. Aqui nesse texto existem lições que já têm sido, inclusive, faladas até por meio de textos, né, de outras pessoas que eu trago aqui, como, por exemplo, a importância da gente realmente olhar para a gente a ponto de se entender e de se conectar de forma a não permitir que o que está lá fora nos abale. Mas aqui ele traz toda uma visão absolutamente profunda de por que isso acontece, né? Por que os outros nos afetam? Por que o que está lá fora nos abala? O tal vazio, que muitas vezes a gente não quer encarar. Vazio por quê? Vazio pela rejeição da mãe? Vazio por um trauma? Vazio por um momento de dor experienciado numa infância, numa adolescência? Não sei. Mas existe um vazio. E esse vazio, como disse o texto, só pode ser preenchido por nós mesmos. E existem muitas formas de se preencher esse vazio. Ao longo da vida, nós fomos treinados justamente para nos mantermos à margem de nós mesmos, abandonados, né? Sempre buscando fora aquilo que a gente realmente só consegue acessar dentro. Esse texto, né, falando também desse aspecto da lição, da escola e da oficina, né, é outro aspecto que tem sido muito falado. De nada adianta só o conhecimento sem a prática. E a prática é desafiadora. E a prática exige esse olhar sincero, né? Quando o Ioscas foi para a montanha para ouvir as vozes, ele ouviu de tudo. Ele ouviu vozes de revolta, ele ouviu vozes de medo, provavelmente de culpa, de indignação. E ele teve que ouvir aquelas vozes. Será que a gente ouve mesmo as nossas vozes? Será que a gente silencia o suficiente para ouvir essas vozes e filtrar? Porque, como disse, né, o monge, tudo aquilo que dói, amedronta ou incomoda são pontos a serem observados, porque podem nos levar à autodestruição. Ninguém tem o poder de demolir ninguém. Não existe nada lá fora, não existe criatura capaz de nos destruir se nós não estivermos
né, já propensos a isso. Se os nossos alicerces não forem suficientemente fortes, a gente se permite abalar por qualquer coisa. E a gente só acessa esses alicerces frágeis se a gente tiver consciência desse vazio. Por que que eu estou me sentindo tão vazio? O que é que falta? Ah, eu gostaria de ser né, de receber mais atenção, vamos supor, né, do meu círculo familiar. E você se dá atenção? Eu sempre vou trazer como parâmetro as palavras do Luiz Antônio Gasparetto. Seja o seu melhor amigo, seja o seu maior apoio, seja o seu grande amor. Porque se faltar de fora, você não sente. Porque o que é de fora vem para agregar. Não pode ser necessidade. Eu não posso me sentir necessitada de validação, de atenção, de amor, de respeito de ninguém. Por quê? Porque eu me amo, eu me respeito, eu me valido, eu me valorizo. Quando eu tenho o meu e eu recebo dos outros, só soma. Quando eu não tenho dos outros, eu não me abalo. Mas é preciso silenciar e permitir que essas vozes, sejam elas a da revolta, a da dúvida, elas se expressem. Para que a gente possa realmente se conhecer e entender como reforçar esses alicerces. Ou seria melhor, né, realmente demolir aquilo que está lá dentro para que haja uma reconstrução sobre novos pilares mais firmes, mais claros, mais conscientes. A autêntica força é leve e suave, firme, mais amorosa. Ser forte é uma escolha, o equilíbrio é uma conquista. Tudo é escolha, gente. Diante das circunstâncias da vida, a gente pode se colocar e agir da forma que a gente escolher. Mas para cada escolha, há uma ação que gera uma reação. E aí? Né? Quando o Ioscas decide não ir embora do mosteiro e tem a consciência de que o Godofredo está ali para ajudá-lo, as palavras do velho, né? O desafio não está nele, mas dentro de você. Se insistir em mudá-lo ou fazer com que se arrependa das atitudes praticadas, você será abatido pelo cansaço de uma luta sem vencedores. Porque muitas vezes a gente reconhece certas coisas, mas por quê? Porque a gente quer que o outro mude. Não, eu entendo, mas eu vou agir de uma forma aqui para buscar um entendimento desde que o outro mude, porque ele está errado. É o famoso ser feliz ou estar em paz. Ou ter razão, né, ou estar em paz. Cada um age de acordo com a sua razão. Ninguém é responsável pelas dores que sentimos, apenas serve para mostrar a fragilidade dos nossos pilares interiores prestes a desabar. Então, aquelas pessoas que muitas vezes vêm e nos trazem, né, sentimentos onde a incompreensão, muitas vezes a raiva, o ódio, a indignação afloram, estão nos ensinando algo. Estão nos ensinando algo. Não é ele, sou eu. Por que que ele me atinge, me afeta, me consome, me irrita? É o que ele, vejam que tem um determinado ponto em que ele fala, né? Numa pessoa equilibrada, aquilo que traz desconforto dura alguns instantes. Então não quer dizer que a gente não sinta. Eu acho importante deixar isso claro, porque muitas vezes pode gerar aí o entendimento de que uma pessoa equilibrada, ela não sente nada de ruim. Não é isso. Então, por exemplo, vem alguma situação, te dá lá uma balançada, você fica ou irritado ou nervoso, mas você percebe, num curto período de tempo, que há algo a ser trabalhado. Por que aquilo está me afetando? Quem é que está aqui gritando? É o ego? É o orgulho?
o que é. A gente realmente tem uma jornada longa, evolutiva, mas é uma jornada, assim, riquíssima. Entender que solucionar problemas de relacionamento não é necessariamente dobrar o outro ao que a gente quer. É entender muitas vezes. Você vê que o movimento que o Oscar fez não foi de conciliar-se com o Godofredo num primeiro momento. Foi de olhar para si. Foi de encontrar a sua paz, trabalhando o seu vazio. E quando ele entendeu isso, que ele desce da montanha, que ele vai jantar, inclusive na mesma noite o próprio Godofredo já faz uma gracinha, ele não se abala mais. O tempo vai passando, até que acontece o episódio da cantina, onde eles têm a oportunidade de conversar. E dali, uma amizade, né, sólida nasce. E é interessante quando a gente encontra pessoas que viveram situações semelhantes à nossa. O quanto isso realmente gera um laço e que tem tudo para ser sólido. Porque quem já viveu consegue entender o outro. Veja, ele não isso é muito sábio. Eu não posso dizer que eu sei a dor que você está sentindo, mas eu sou solidário à sua dor. Ninguém jamais pode saber o que o outro está sentindo, gente. Seja de bom, seja de ruim. Por isso que tem gente que parece que quer ditar o que o outro, como o outro precisa reagir, como se entendesse o que o outro está vivendo. Eu já fiz muito disso. Hoje eu observo muito. Não, eu não tenho essa condição, essa capacidade. Eu tenho capacidade de lidar com a minha dor, não com a dos outros. Respeitar o sentimento do outro, estar à disposição, é o caminho. Se a gente tivesse condições, né, tivesse não, hoje a gente tem condições de acessar esse tipo de informação, que eu acredito facilite muito o nosso agora. E o agora é tudo que a gente tem. O que aconteceu lá atrás nos trouxe até aqui. O que nós vamos experienciar lá na frente vai depender do que a gente fizer hoje. E se aprofundar em conteúdos de autoconhecimento é muito importante, gente. Isso fortalece esses alicerces internos. E isso nos ajuda a lidar com os nossos vazios. Tudo o que nos habita se manifesta, queiramos ou não. Veja, por mais que muitas vezes a gente jogue para debaixo do tapete certos sentimentos, uma hora eles vêm à tona. E para que eles não venham da pior forma, é importante que a gente faça um movimento de ir, né, de encontro a eles, de olhar esses sentimentos, de trabalhar com aquilo que é necessário. A compaixão não surge do entendimento quanto às dificuldades alheias, mas da simples aceitação. Aceitar não significa concordar, mas respeitar. Não posso exigir de ninguém a perfeição que eu não tenho para oferecer. Cada pessoa traz em si um universo singular e complexo. Proteja-se do mal, respeite a todos, faça o bem que puder e siga a viagem. Respeito é o que nós estamos sendo levados a trabalhar já há algum tempo. Eu não concordo, eu posso não aceitar, mas eu respeito. Isso resolve muitos problemas. Porque onde há respeito,
não há confronto, não há conflito. Se eu respeito a opinião do outro, mesmo que seja diferente da minha, eu não tenho por que bater boca, brigar, confrontar. Quantas lições, eu nem vou falar desafios, quantas lições preciosas que nós temos. O vazio tem um peso insuportável. Quando não identificamos o vazio, a angústia se instala. O vazio é a manifestação do desconhecido em si mesmo. São 3 frases para que cada um de nós reflita por nós. Aqui tem todo o contexto, né? Toda a história do Yoskar nessa situação, mas essas 3 questões são muito pessoais. Até porque cada um traz em si um tipo de vazio. O fato é que este é um território que a gente precisa observar, contatar, acessar e trabalhar. Cada um trabalha o vazio de uma forma. No caso do Yoskar, ele foi pelo vitimismo. O Godofredo se valia da agressividade. Veja que é vazio. É o mesmo quadro, mas com reações totalmente diferentes. Tem um trecho aqui. Compreender que a minha fragilidade e desequilíbrio tinham origem por eu não reconhecer meu próprio valor e avanços me fez encontrar a equação. Essa coisa da gente valorizar as nossas conquistas, eu falo muito disso porque eu sei o impacto que isso tem. Não existe pequena ou grande vitória, existe vitória, porque você sabe exatamente aquilo que você necessita trabalhar, vencer em si, que você necessita corrigir. Então valorize cada aspecto de cada vitória alcançada. Uns têm grandes desafios, outros nem tanto, mas todos têm desafios. E cada um sabe o peso de cada um desses desafios. E quando a gente se valoriza, a gente trabalha também esse vazio. É aquilo, autovalorização. Eu não preciso que ninguém me valorize. Eu me valorizo. E eu tenho consciência de cada passo, de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu venci, dos erros que eu cometi, dos acertos, das correções. Todos os nossos sentimentos têm nomes. Fácil e indispensável reconhecer cada um deles. Gostamos dos bons, temos dificuldade em admitir os ruins. Não raro mudamos seus nomes para nos enganar. Quando os negamos, se tornam nossos hóspedes. São os moradores ocultos do porão. Não há por que se lamentar, fomos nós que os convidamos a ficar. Porque a gente fica muitas vezes alimentando esses sentimentos dos quais às vezes a gente nem gostaria de sentir. Mas se a gente não solta, eles vão continuar lá, crescendo, tomando vulto, né? Nos adoecendo porque começa a somatizar. E isso também pode vir através de uma pessoa, como o Godofredo veio para o Yoskar. Lidar com a rejeição nunca é fácil, né? Que foi o momento que ele desceu da montanha e o Godofredo fez aquela piada. Muita gente foi com o Godofredo e durante os dias alguns rejeitaram Yoskar. No entanto, eu precisava saber se já era capaz de seguir em frente sem a aprovação de ninguém. A minha alegria não precisava da validação de qualquer outra pessoa para animar meus dias. Lembrava-me disso a todo instante. Se já pensaram, se a gente tivesse que ser feliz, estar de bem com a vida, só se alguém nos validasse, nos valorizasse.
não faz nem sentido isso, né? Não faz nem sentido. Como é importante o auto-amor, a autoestima, a autovalorização, a autocompaixão, o auto-perdão, o autocuidado, o autoconhecimento. Porque vai alicerçando essa construção sólida de nós mesmos, sem que a gente precise depender do que está fora. Amor não tem endereço nem sobrenome, basta não desistir de amar. Que frase! E não tem mesmo, né? De uma conversa, no momento de crise do Godofredo, nasce uma conexão onde eles ambos se permitiram estabelecer essa conexão em detrimento de qualquer outro problema que tivesse ocorrido no passado. A vida é repleta de oportunidades, gente. A gente só precisa aproveitá-las. Entender o que nós somos, onde nós podemos soltar o orgulho, a raiva, o ódio, essa coisa de achar, né, que todo mundo quer nos agredir, esse vitimismo que muitas vezes nos acompanha. Porque quando a gente consegue soltar, desapegar, aí é o desapego. Desapego não é desistir, né? Desapego de fato é deixar ir aquilo que não serve mais. Quando a gente desapega disso e que a gente vive bem com a gente se permite experiências assim fantásticas. Fantásticas. A conquista consiste na vitória da luz sobre a escuridão. Ambos conseguiram, tudo mais é menos. Às vezes a gente quer tanto ficar procurando explicação para tudo e a gente perde o mais rico da vida, que é a vivência, a experiência, o sentimento gerado nessas vivências e experiências. Muitos porquês são desnecessários, principalmente quando a gente tem o nosso coração preenchido pela paz, pela alegria, pela leveza, por um sentimento que nos fortalece, que nos torna melhores, que nos faz, né, nos motiva inclusive a ser cada dia melhores. Que a gente possa ter a coragem, né, de fazer o exercício que o Ioscas fez aqui, de mergulhar nesse vazio, primeiro de ouvir as vozes, né, e de mergulhar nesse vazio, entendendo que nós, como diz o texto, 2 mestres e o peso do vazio, nós somos mestres de nós mesmos. E essa mestria precisa ser trabalhada diariamente, internamente, aproveitando, obviamente, o que acontece no nosso entorno, o nosso lidar com as pessoas, mas somos nós que colheremos os frutos das nossas experiências. E ninguém tem poder sobre nós a ponto de nos colocar num quadro de dificuldades, exceto se a gente permitir. O oposto também serve. Às vezes tem pessoas tão incríveis ao nosso redor, a gente não está bem, aquela pessoa vem para nos motivar, para nos animar, mas a gente está tão deprê, tão down, que essa pessoa não consegue nos tirar daquele quadro. Ou seja, está dentro de nós. A escolha é nossa. Tá bom, minha gente? Fica esse textão. Afe Maria, essa baita reflexão. Mais uma vez do Instituto Ioscas. Claudinha, meu bem, um beijo para você, gratidão por esse texto. Hoje, nós estaremos aqui numa live, eu e Claudinha. Amanhã ela lança o canal dela, o blog Textos Soltos. Hoje é aniversário da mocinha, da Claudinha, aniversário também da Soninha Empadina, a quem eu deixo meu beijo e desejo toda a luz do mundo para vocês. Agradeço mais essa indicação e que a gente siga firme nesse nosso processo, nessa nossa jornada de autocura
tão necessária aí para nossa melhoria. Um beijo para vocês, meninas, um beijo para vocês, crianças. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Gratidão por tudo, fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês.